bem-vindo ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem, vem. Bom, nós já fizemos as ondas, agora nós vamos fazer a tartaruga. Então, o desenho da tartaruga está no material de vocês. Na verdade, é um desenho, um arquivo só, onde você tem todos os desenhos. Aí você vai cortar e usar como eu estou mostrando. Então, essa é a tartaruga. E vamos lá fazer a tartaruga. Então, vamos começar a tartaruga fazendo o transfer. O transfer, a gente vai riscar toda a parte de trás para criar como se fosse um carbono e passar o desenho pro biscoito, né? Você tem que fazer ele basicamente onde tem riscos, né, que você vai precisar passar. E quanto mais macio o lápis que você usar, mais fácil é de fazer a transferência, né? Agora, a gente risca todo o desenho, lembrando que antes de levantar o desenho de vez, é bom verificar se você fez todos os riscos, né? Porque como a gente está usando lápis preto em cima do desenho preto, às vezes pode passar algum desenho que não foi feito. Então é bom você levantar com cuidado, sem tirar o desenho de vez, para que você veja se está tudo feitinho, certinho, né? Então, dá uma olhada, aí está faltando um risquinho, a gente completa esse risquinho e pronto, o desenho está passado. Para fazer a tartaruga, como a tartaruga ela tem pedaços menores, eu usei um pincel um pouquinho mais fino do que o que eu usei para fazer as ondas. Para fazer a tartaruga, eu usei o verde folha e o verde floresta. Conforme a gente coloca mais tinta, ele vai fazer a diferença. Então, eu usei essa técnica de pôr mais tinta e menos tinta para criar essa diferenciação. Então, eu comecei fazendo o casco, você pode começar a fazer por onde você preferir, mas eu preferi fazer a tartaruga primeiro, para depois fazer o restante da paisagem. Então, e aqui, como a gente está usando o álcool, ele seca razoavelmente rápido, tá? E eu fiz meio que questão mesmo de deixar essa marca do casco, a divisão do casco, para poder ter um divisor aí do casco, tá? Então, eu usei, e aí aqui já está o outro verde. Então, isso, as cores que você vai realmente usar é meio com você, tá? Mas aqui eu usei verde floresta e o verde folha. Depois que a gente acaba de pintar a tartaruga, eu pintei as folhas, não são bem folhas, né? As algas que tem lá embaixo do mar, que estão acompanhando a gente nesse desenho. Para esse eu usei o verde folha, para pintar as algas. Agora, para fazer as pedras, eu usei marrom e um tequinho de verde. Conforme a gente põe mais marrom ou menos marrom, a gente vai ter um marrom mais forte ou um marrom mais claro. Mas eu usei para dar um toquezinho especial depois que eu terminei o marrom,
que é todos eles é o mesmo marrom, só a quantidade de marrom que faz diferença. Na hora que eu terminei, eu estou colocando um pouquinho de verde para dar um upzinho diferente aí, porque afinal de contas essas pedras estão no fundo do mar e eles têm um pouquinho de verde. Depois que eu pintei as pedras, eu pintei o mar, usei o azul sky, o azul, para fazer as diferenças nos lugares, eu usei o azul sky, o azul royal e o turquesa. Então, dependendo da parte do mar, eu fiz essas diferenciações. É só para criar uma diferenciaçãozinha mesmo entre um mar e outro, né? Para a hora que a gente criar o vitral, ele criar essa diferenciação das cores, né? Então, conforme as linhas que a gente já tinha criado antes, a gente vai pintar agora nas cores que a gente quiser, mas eu usei turquesa, o azul royal e o azul sky, né? O azul céu. Todos da Mericolor, e essas tintas elas estão secas, elas não estão úmidas, tá? Para dar uma reforçada. A gente acabou de pintar, agora a gente vai fazer as bordas para separar o desenho do vitral. Porque o conceito do vitral é justamente esse, da gente ter essas separações. Então você tem que fazer essa separação, eu continuo usando o mesmo glacê, chumbo, na mesma consistência que eu usei para fazer as ondas, lembrando que as partes elas têm que estar como uma represa, elas têm que estar bem fechadas, então elas têm que estar grudadas, tá? Então, você precisa encostar o bico no biscoito, porque o glacê tem que estar bem encostado e tem que estar justinho esse fechamento das partes, tá? Essas são as partes mais importantes para você ter um vitral legal, que ele tenha tudo fechadinho. Então, aí, depois que você faz todas as partes, a gente vai fechar a lateral inteira dele para depois colocar a glucose. Agora que o biscoito já secou, que as bordas já secaram, a gente vai pôr a glucose com a água em todos os quadradinhos. Então, lembrando que apesar de ter sido pintado com álcool, ele ainda sai um pouco da cor, tá? Então e também tem que tomar bastante cuidado para pôr não muito nem de pouco. Você tem que pôr uma quantidade que realmente faça a vez do vitral, mas se você puser demais, você vai amolecer o glacê que você fez as bordas. E se você puser de menos, ele não cria esse efeito de vitral. Então, você tem que pôr uma quantidade razoável para fazer esse efeito. Quando você terminar, a gente coloca eles para secar na desidratadora. E aí eles ficam assim, bonitos. Fica assim com o efeito do vitral. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada!